Bom, olá a todos, eu vou dar início à nossa 13ª aula. Hoje eu vou falar sobre transformações de variáveis aleatórias e de vetores aleatórios. Essa é uma aula longa, então eu vou introduzir o conceito para vocês, apresentar alguns exemplos e aí na próxima aula eu vou continuar com certeza abordando um subtema de transformações. Então, pessoal, transformações de variáveis aleatórias e de vetores aleatórios é um tópico bem importante porque vocês vão, num futuro próximo, estudar estatísticas. E as estatísticas são transformações de vetores aleatórios. Então é bom entender bem o que significa uma transformação e como obter a medida induzida por uma transformação, porque lá na parte de estatística vocês vão precisar calcular a medida induzida ou a distribuição de uma estatística. Aí vocês vão ter que verificar se essa estatística é suficiente, se essa estatística é ancilar e assim por diante. Então esse tópico aqui é fundamental para vocês depois entenderem bem o que significa uma estatística. Então eu recomendo que vocês estudem bem essa parte também, que é uma das partes mais difíceis do módulo 1. Seja x um vetor aleatório, cuja medida induzida é p de x. P de x til. Seja t uma função, e essa função ela vai de um conjunto V, subconjunto do RK, esse aqui é o RK, para um conjunto U, subconjunto do RS, então o domínio dessa T ela é subconjunto do RK, e o contradomínio U é subconjunto do RS. Então tal que essas duas coisas ocorrem e T a menos 1 de um conjunto B está na sigma álgebra de Borel do RK e isso tem que acontecer para todo B na sigma álgebra de Borel do RS. Então aqui você está garantindo que essa função t ela não vai fazer uma transformação de um conjunto normal para um conjunto patológico. Um conjunto patológico do tipo conjunto de Vitali, que não tem comprimento. Então esse aqui é só para garantir que a sua transformação está bem definida. Então suponha que você tem uma função t cujo domínio V e o contradomínio U que satisfaça essa restrição. Dizemos que a composição T, x, é uma transformação de x. E eu vou colocar um tiozinho embaixo do T, que é para diferenciar um T vetorial de um T não vetorial, tá? Como esse aqui está no RS, o contradomínio dele está no RS, então ele pode ter duas componentes, né? O T ele pode ter uma componente T1 e outra componente T2. Eu vou fazer vários exemplos aqui, vocês vão entender. Então essa T que satisfaz essas duas regrinhas, ou seja, o subconjunto... Tem mais um detalhe aqui, tá? Que eu esqueci. E precisa satisfazer também. Senão não vai ser transformação. Então eu tenho essa primeira regra e a segunda regra é que a probabilidade do x vetor estar nesse V tem que ser igual a 1.
Então ela precisa satisfazer essas duas restrições aqui. O que eu quero que vocês percebam a partir dessa definição, você consegue mostrar que esse cara aí, essa composição de funções, é um vetor aleatório que vai de ômega em U. Só o fato de satisfazer essas duas condições aqui, você consegue mostrar que essa composição T com X é um vetor aleatório. Para quem ainda não sabe o que é a composição, eu posso escrever esse T de X dessa outra forma também. Ó. Observação. Eu posso escrever esse T composição X dessa forma aqui. Ó. Esse aqui é T, cujo o X está sendo aplicado nos argumentos do T. Então esse x aqui ele também pode ser visto como uma função de ômega, né? Então esse t composição x, isso aqui está sendo aplicado em algum ômega, né? Tem um tiozinho no t. E isso aqui é t de x de ômega. É a composição usual de funções. Então vou sempre usar t composição x. Alguns livros usam apenas t. Dizem assim, T é uma transformação. Mas no fundo, T composição X que é uma transformação. Vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem bem o que significa essa transformação. Mas antes desses exemplos eu vou definir para vocês a medida induzida por T. E aí sim eu começo a fazer vários exemplos. Tá, eu queria que vocês mostrassem isso aqui. Note que é um vetor aleatório bem definido. Eu queria que vocês mostrassem, tá? Vocês vão aplicar a definição de vetor aleatório. Então agora a medida induzida por T. Por uma transformação T. Então veja bem, seja x um vetor aleatório, definido em ômega AP com medida induzida P de x Então essa medida induzida aqui, vocês já fizeram a prova, vocês sabem bem como calcular essa medida induzida, ela nada mais é, se eu calcular aqui a medida induzida no conjunto B, nada mais é do que a P original aplicada no x a menos 1 de B. Vocês já sabem que isso aqui é uma imagem inversa, não é a função inversa. Eu vou deixar simplesmente assim, com medida induzida P de x. Considere T uma transformação de x. Então, a medida induzida por T, composição x, é definida por... E eu vou também escrever várias vezes desse outro jeito aqui. Ó. As duas notações aqui são sinônimas. Então, a medida induzida Então, eu vou usar essa notação aqui, ó, pessoal. P de T composição x em um conjunto B. A definição disso aqui, eu posso tanto usar
a medida induzida por x, como eu posso usar a medida original do espaço. Tá? Agora, por definição, esse aqui vai ser a medida induzida por x no conjunto t a menos 1 de B. Perfeito? E isso aqui, pessoal, agora por definição, vocês já sabem o que é a medida induzida por x, eu posso voltar lá para o meu espaço original e calcular x a menos 1 de t a menos 1 de B. Eu também posso escrever isso aqui como uma composição, né? Então, isso aqui é a probabilidade de x a menos 1 composição t a menos 1 no conjunto B. Isso aqui tem que valer para cada B boreliano pertencente ao meu boreliano no RS. Tá? Então aqui é a nossa transformação T é a mesma transformação T definida aqui em cima. Tá? Ele tem domínio RK e contradomínio RS. Então notem aqui, pessoal, que interessante. Ó, eu posso tanto usar a medida induzida por x para calcular a probabilidade induzida pela transformação, ou eu posso usar a medida de probabilidade original. E o espaço induzido então ele é definido pelo conjunto do RS, boreliano do RS. P é essa medida induzida por T composição X. Esse aqui é o espaço induzido pela transformação. Então você começa com o espaço ômega AP, e aí desse espaço você tem um vetor aleatório X. Esse vetor aleatório x induz um espaço que vai do ômega no RK. Então ele vai para o RK, boreliano RK. E medida induzida pela variável, pelo vetor aleatório x. E do x eu posso também ir para um outro espaço que é a transformação, que vai de um conjunto V no U, desde que a probabilidade do x estar no V seja 1, certo? Senão não dá. E aí eu vou para o espaço RS, que é o subconjunto do RS, boreliano RS, e a medida induzida por T. Esse espaço aqui também você pode vir direto daqui para cá, que é o T composição X de ômega em U. Lembrando sempre que esse U aí ele é subconjunto do RS. No que esse diagrama vai ajudar? Então, em geral, começa-se com esse espaço original, ômega AP. E aí você define as variáveis aleatórias de interesse. Muitas vezes, as variáveis de interesse elas são definidas sem definir o espaço original. Já se começa com a variável de interesse. Então, algumas vezes já se começa desse espaço aqui, o espaço induzido. E aí, do espaço induzido, você consegue vir pro... Se você tem uma transformação, você consegue calcular o espaço induzido pela transformação. Se você tem o espaço original, você pode vir direto do espaço original e também calcular o mesmo espaço induzido pela transformação. Porque a transformação nada mais é do que um vetor aleatório. Perfeito? Vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem. Eu quero só que vocês entendam também que isso aqui é necessário para evitar transformações patológicas. Eu vou fazer aqui um adendo só para vocês entenderem. Imagine que você tem uma variável aleatória real, certo? Você tem uma variável aleatória real que vai de ômega nos reais.
que seja o seguinte, ó, x de ômega é igual a, sei lá, ômega. Tá? Ômega real aqui, por exemplo. Perfeito? E aí você vai ter uma transformação. Aí a transformação ela vai dos reais para os reais. Que faça a seguinte coisa. Vai ser um t de x, vai ser a indicadora de x em um conjunto B. Só que esse B, ele é um conjunto não mensurável, ele não está na sigma-álgebra de Borel, ele é o conjunto de Vitali. Esse conjunto B ele é construído usando o axioma da escolha. Vitali fez isso em 1901, acho, se não me engano. E aí você consegue esse B. Esse B ele é um subconjunto dos reais, mas ele não está na sigma-álgebra de Borel. Se você cria essa transformação, essa transformação não é uma transformação de x, ela não satisfaz essa regra aqui. Ó. Porque quando você calcular a imagem inversa de t a menos 1 no ponto 1, vai dar o conjunto B, e B não está na sigma-álgebra de Borel. E, portanto, esse t em especial ele não pode ser uma transformação de x. Então, é para evitar transformações patológicas desse jeito, é que existe essa restrição aqui. Tá? Se não tivesse aquela restrição, você poderia construir uma transformação patológica usando o axioma da escolha. Então, para evitar isso, tem essa restrição aqui. Na vida real, você não vai encontrar nada desse tipo. Praticamente todas as transformações, elas serão transformações de x. Não serão transformações patológicas. Vou começar a dar uns exemplos e vocês vão entender. Então veja o seguinte. Seja ômega, eu não vou partir de ômega, tá? Eu vou partir direto de x. Ó. Seja x uma variável aleatória, uniforme, assumindo valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, eu sei qual é a medida induzida por x e eu vou criar uma transformação a partir de x. Considere t uma função que vai dos reais, nos reais, tal que t de x é igual a x ao quadrado. E eu quero que vocês encontrem a medida induzida de t de x, que é x ao quadrado. Eu quero que você encontre a medida induzida, que é a t composição x, certo? E agora a solução. Então, começa a ficar difícil, você volta para a definição das coisas, certo? Vamos para a definição da medida induzida. Por definição, a medida induzida por t composição x num conjunto B qualquer, isso aqui é igual a p de x, ou seja, a medida induzida por x em t a menos 1 de b. Já resolvi metade do problema. Por quê? Porque essa p eu sei agora, vem lá de cima. E depois eu preciso calcular esses conjuntos aqui, t a menos 1 de b. Então sempre você vai precisar calcular a imagem inversa, não tem como fugir disso, tá, pessoal? Agora eu quero que você note o seguinte. Então essa é a definição. Só que vamos notar o seguinte, para facilitar o nosso trabalho, note que a probabilidade do x estar aqui nesse conjunto, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, a probabilidade do x estar aqui dentro é 1. Ou seja, tomando x é uma variável aleatória discreta, x cortado como sendo o conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, temos que a probabilidade do x estar lá dentro desse x cortado é 1. Esse x cortado é inumerável, é finito. Né? X é uma variável aleatória discreta. O que eu quero com isso? Ora, eu quero restringir os valores do t a menos 1 de b. Ó. Olha que interessante. Ó. Isso implica que... Deixa eu escrever, portanto,
em vez de simplica. Só precisamos nos preocupar com t a menos 1 de b subconjunto de x cortado, você concorda? Porque se não for subconjunto de x cortado, a probabilidade vai dar zero. Se esse cara aqui não for subconjunto de x cortado, a probabilidade do x estar lá dentro vai ser zero. Portanto, só precisamos nos preocupar com t a menos 1 de b, ou seja, aqueles conjuntos para os quais eu quero calcular a probabilidade, isso aqui tem que ser subconjunto de x cortado, perfeito? Ou seja, isso aqui ocorre se e somente se o b estiver contido em t de x cortado. Ou seja, os b's para os quais eu quero calcular a medida de probabilidade precisa estar na imagem de t nesse x cortado. Quem que é o t no x cortado? É o conjunto 0, porque ó, a definição dele, ó, é t de x é igual a x ao quadrado. Então, quem menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Então, 0, 1 e 4. Eu só preciso me preocupar com os b's que estão aí dentro. Se o b... Então, vamos analisar agora caso a caso. Se o b for exatamente o conjunto 0, que contém o elemento 0, então, a probabilidade de t com posição x desse conjunto 0 é igual à probabilidade do x de t a menos 1 no valor 0. E agora, quem é esse t a menos 1? Vou escrever o que ele significa. Ele é todo x pertencente aos reais, tais que o t de x é exatamente igual a 0. E o t de x quem é? É x ao quadrado. Isso é exatamente igual a 0, né? Só existe um termo lá dentro, tal que ele ao quadrado dá 0. E quanto é a probabilidade do x ser igual a 0? Ora, eu sei que é uma uniforme, então a probabilidade do x ser igual a menos 2 é meio. A probabilidade do x ser igual a menos 1, é 1/5. A probabilidade do x ser igual a 0 é 1/5 e assim por diante. Então a probabilidade do x ser igual a 0, porque é uma uniforme, é 1/5. Tem 5 elementos lá. Então eu já sei qual é a probabilidade do t com posição x ser igual a 0. Vamos ver agora qual é a probabilidade do t com posição x ser igual a 1. Então, se o nosso conjunto B for igual ao conjunto que lista apenas um elemento, igual a 1, então a probabilidade induzida por definição é a probabilidade induzida por x no t a menos 1 aplicado no conjunto que lista apenas o 1. E agora eu vou fechar isso aqui, né, que é o que abre a probabilidade. Vou escrever o que significa que em termos da imagem inversa, isso aqui é todo x pertencente aos reais, tais que t de x é igual a 1. Quais são aí, pessoal? Então é todo x real, tal que x ao quadrado é igual a 1. Quais são? É 1 e menos 1, é isso? Então essa aqui é a probabilidade do x. Vou colocar menos 1 e 1 só para manter. Qual é a probabilidade do x ser igual a menos 1 ou a 1? Isso aqui é pela propriedade da probabilidade. Isso aqui é a probabilidade do x ser igual a menos 1 ou seja, mais agora, porque eles são disjuntos, é a probabilidade do x ser igual a 1. E isso aí é por definição também de medida induzida. Eu também posso escrever dessa outra forma, a probabilidade do x ser menos 1 mais a probabilidade do x ser igual a 1.
E agora, como é uma variável aleatória uniforme, a probabilidade do x ser igual a menos 1 é 1/5, e a probabilidade do x ser igual a 1 é 1/5. Então aqui dá 2/5. Agora falta um último caso, que é o caso em que B contém apenas o número 4 lá dentro. Então vamos lá, C, o nosso B é o conjunto que lista apenas o 4. Então, fazendo exatamente a mesma discussão, a probabilidade induzida pela composição de Tx, isso aqui é a probabilidade do x. Vou escrever tudo aqui, tá, pessoal? É a probabilidade induzida por x no T-1 do conjunto que lista apenas o 4. Então agora eu vou listar todos os x para os quais t de x é igual a 4. Então é todo x real tal que x ao quadrado é igual a 4. Ora, eu só tenho dois, o x, quando x é igual a menos 1, menos 2, então menos 2 ao quadrado dá 4, e quando x é igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Então isso aqui é a probabilidade. Tem apenas dois termos ali, o menos 2 e o 2. Repetindo todos os argumentos. E, portanto, porque é uma uniforme, a probabilidade do x ser igual a menos 2 é 1/5. E a probabilidade do x ser igual a 2 também é 1/5. Então temos a resposta 2/5 também. Para qualquer outro valor é zero. Então eu posso escrever a medida de uma maneira bem geral. Ó. A probabilidade induzida por T composição x para qualquer B vai ser igual a quê? A 1/5 vezes a indicadora, dá uma olhadinha lá em cima, ó. A indicadora de 0 no conjunto B. Então se o 0 estiver no seu conjunto B, vai dar 1/5, mais 2/5 vezes a indicadora de 1 no conjunto B, mais 2/5 vezes a indicadora de 4 no conjunto B. Ora, se o 0 não estiver em B, e o 1 não estiver em B e o 4 não estiver em B, a probabilidade disso aí tem que ser 0. E tá certinho. Então essa é a nossa medida induzida por T composição x, ou seja, a probabilidade de x ao quadrado, que é T composição x, pertencer a B, é igual a isso aí. X ao quadrado é uma transformação de x. Então, alguma dúvida, pessoal? Vou fazer mais alguns aqui, tá? Vamos para um exemplo um pouco mais complexo agora, tá? Aqui eu só peguei uma variável aleatória. Vamos pegar duas variáveis aleatórias agora, x1 e x2. Então sejam x1, que segue uma Bernoulli P1, e x2, uma outra variável aleatória que tem distribuição de Bernoulli P2. Tá? Sejam x1 e x2 variáveis aleatórias independentes. Tá? Aqui, obviamente, o nosso P1 e o P2, ambos pertencem ao 0,1. E agora, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada na última aula. Na última aula eu fiz um adendo lá no finalzinho. E lá eu disse o seguinte, ó, se o seu vetor é discreto, então você pode verificar a independência olhando apenas para o produto das funções de probabilidade. E se o vetor for contínuo, ou seja, se a função de distribuição acumulada é absolutamente contínua, então você pode olhar para as funções densidade de probabilidade marginais.
você consegue recuperar a conjunta fazendo o produto das marginais. Então deem uma olhadinha lá na última aula, porque eu vou usar aquele resultado aqui. Então sejam x1 e x2 duas variáveis aleatórias independentes. Quando eu falo independentes, eu já estou dizendo que eles estão no mesmo espaço, porque para serem independentes eu preciso usar a mesma medida de probabilidade. Então veja a quantidade de informação que vai ficando subjacente que não é dita. Então são duas variáveis aleatórias independentes, P1 e P2 são estritamente maiores do que 0 e menores do que 1. E eu vou definir agora uma transformação. Considere P uma função que vai do R2 no R, tal que T de x1, x2 é igual a x1 mais x2. Tá, isso aqui também é uma transformação, não tem nenhum conjunto patológico aqui, não estou colocando nenhum conjunto construído por meio do axioma da escolha. Então sempre você vai conseguir provar aquela definição lá em cima sem problema nenhum. Encontre a medida induzida, a probabilidade T, composição x-vetor, tá? Em que o x-vetor é a concatenação de duas funções uma do lado da outra, x1, x2. Então como é que você vai fazer isso? Primeira coisa que você tem que fazer é construir a medida induzida pelo vetor. Então vamos lá, solução. Sabemos que a probabilidade de x1 ser igual a um x1 minúsculo e x2 ser igual a um x2 minúsculo, isso aqui é o produto das probabilidades, porque eles são independentes. Dei uma olhadinha no vídeo lá, principalmente no final. Faço esse comentário. Então, essa aqui é a probabilidade induzida pelo vetor. Isso aqui eu posso escrever dessa forma também. É a probabilidade induzida pelo vetor no ponto x1, x2. Então, essa probabilidade induzida você já consegue pela independência. Como você sabe que x1 segue uma distribuição de Bernoulli e x2 tem uma distribuição de Bernoulli, você também já consegue resolver isso, que portanto é igual a P1 elevado a x1 vezes 1 menos P1 elevado a 1 menos x1, porque é Bernoulli. E aí tem a indicadora do x1 no 0, 1. Vale 0 para qualquer outros valores, e agora de x1. E agora P2 é a mesma coisa, só que substituindo P1 por P2. Então P2 elevado a x2 vezes 1 menos P2 elevado a 1 menos x2 multiplicado pela indicadora de x2 também no 0, 1. Conjunto que lista dois elementos do 0 e 1. Então essa aqui, pessoal, é a medida induzida por x. Eu já encontrei, eu vou até colocar junto aqui para ficar mais bonitinho. Então vou colocar P1 elevado a x1 vezes P2 elevado a x2 vezes 1 menos P1 elevado a 1 menos x1 vezes 1 menos P2 elevado a 1 menos x2. Essa aqui é a função de probabilidade conjunta. Indicador de x1 no 0, 1 vezes indicador de x2 no 0, 1. Pronto. Então esse seria o primeiro passo, encontrar a função de probabilidade conjunta. Note que a probabilidade do x vetores de estar nesse conjunto aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1, a probabilidade do x estar aí dentro é exatamente igual a 1. Se você pegar todas as combinações x1 valendo 0, x2 valendo 0, x1 valendo 0 e x2 valendo 1, então são todas as possíveis combinações aqui que o x1 e o x2 podem ter. Some as probabilidades e você vai ver
que vai dar exatamente 1. Então, eu sei que o x é um vetor discreto. X-til é um vetor discreto. Com x cortado igual a 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Tá o quê? É inumerável, isso aqui é finito, né? Tá o que? A probabilidade do x estar lá dentro é igual a 1. Isso aqui é importante por quê? Porque quando eu for calcular a medida induzida, eu não preciso ficar vasculhando os reais, eu só preciso olhar para o x cortado. É isso que eu quero que vocês notem agora. Então vamos lá. Por definição, a medida induzida por t com posição x para qualquer b, isso aí é igual à probabilidade induzida por x no t a menos 1 de b. Perfeito? Ó, eu tenho essa probabilidade induzida aqui, está escrito lá em cima. Só que mais do que isso, né, pessoal? Se esse conjunto aqui não for um subconjunto de x cortado, eu sei que isso aqui a probabilidade é 1, certo? Se estiver fora do x cortado, a probabilidade é 0. Então só preciso me preocupar com os t's a menos 1, que são subconjuntos de x cortado. Tá? Portanto, só precisamos nos preocupar com t a menos 1 de b, precisa ser subconjunto do x cortado, porque se não for vai dar 0 essa probabilidade, certo? E isso aqui ocorre C e somente C, quando você aplica t. Esse aqui é o conjunto B, precisa estar contido no t de x. E quem que é esse conjunto t de x cortado? Você vai lá no t de x cortado e calcula. Olha só, quem que é o t de x cortado? Para começo de conversa, vamos revisar quem é o t. T é x1, x2, é x1 mais x2. T de x1, x2 é x1 mais x2. Então, quando x1 é 0 e x2 é 0, dá 0. Quando x1 é 1, x2 é 0, dá 1. Quando x1 é 0 e x2 é 1, dá 1. E quando x1 é 1 e x2 é 1, dá 2. Então, eu já sei exatamente qual é o conjunto. É 0, 1, 2. E agora... Então eu vou lá para o B. Quando o B é o conjunto que lista apenas o zero, o que acontece? Vou escrever C, B e 0. CB é o conjunto que lista apenas o zero, então a medida induzida vai ser igual à medida induzida por x no conjunto T a menos 1 do zero. E agora, pessoal, quero que vocês percebam aqui uma coisa. Essa imagem inversa é de todo x pertencente aos reais, porque eu estou na minha t e a minha t ela tem um determinado domínio. Eu tenho que olhar lá para o domínio. Aqui é, na verdade, x-til pertencente ao R2, certo? Porque o domínio de t agora é R2, para os quais o t de x-til, que é x1, x2, é igual a 0 nesse caso. É esse 0 aqui, ó. Esse cara aqui, o t de x, é na verdade x1 mais x2. Para quais valores do R2 aqui? Eu poderia pegar o 0, 0, o 1 e o menos 1, o 2 e o menos 2 e muito mais, né, do que está no R2 aqui. Mas acontece que se eu inflar aqui, qual é o conjunto que de fato faz sentido para a gente? Porque a medida do x está toda concentrada nesse x cortado. Perfeito? Então, o que eu posso fazer aqui? Na verdade, isso aí é igual à probabilidade do x desse conjunto aí, interseção com o x cortado, que é justamente igual a isso aqui. Para os quais x1 mais x2 é igual a 0. Vocês entendem por quê, pessoal? Porque esse conjunto aqui, ele tem mais elementos, ele tem o 0, 0 e todos os que são todos os pares x1 e x2 cuja soma é igual a 0. Só que esses caras são irrelevantes para a gente. E aí você poderia dizer, mas Alexandre, então por que você não começou logo com esse t em vez de R2 aqui? Eu poderia ter colocado simplesmente o x cortado. É justamente essa discussão que eu quero fazer com vocês mais tarde. Em vez de colocar o R2 aqui, nós poderíamos ter colocado apenas o x cortado. Ele já seria suficiente para resolver o problema. Perfeito?
Por quê? Porque o x cortado ele já tem probabilidade 1 do x estar lá dentro. Então aqui eu poderia reduzir o espaço para evitar toda essa discussão. Eu poderia reduzir esse espaço para o x cortado. Então aqui, isso aqui vai ser exatamente igual. A probabilidade do x ser igual a 0,0, que é exatamente igual à probabilidade do x1 ser igual a 0 e x2 igual a 0 simultaneamente. Ora, lá na Bernoulli, eu já desenvolvi isso aqui lá em cima. É isso aqui, né? Então eu vou pegar P1 elevado a 0 vezes P2 elevado a 0 vezes 1 menos P1 elevado a 1 vezes 1 menos P2 elevado a 1. Ou seja, isso aqui é 1 menos P1 vezes 1 menos P2. Vamos dar uma olhada agora para B igual a 1. Se B for o conjunto que lista o número 1, então acho que vocês já entenderam, vou fazer direto. Isso aqui é a probabilidade do T composição com o x do conjunto que lista apenas 1. Isso aí é a probabilidade do x, aqui é x vetor, tá? Que é a nossa variável conjunta x1, x2. Isso é a probabilidade do x ser igual a... Quando é 1, pessoal, isso aqui é a probabilidade do x pertencer a x cortado, tal que x1 mais x2 é igual a 1. Mas isso aí é igual a... O x1 pode ser 0 e o x2 1. 0, 1. Ou o x1 pode ser 1 e o x2 pode ser 0. E a probabilidade disso aí ocorrer, eu vou lá na minha probabilidade conjunta e agora eu coloco 0, 1 ou 1, 0. Então tem que pegar isso aqui, substituir o x1 por 0 e depois substituir o x1 por 1. E isso aqui vai dar. Então isso aqui vai ficar a probabilidade induzida por x. Do 0, 1. Mais a probabilidade induzida por x do conjunto que lista o vetorzinho 1, 0. O par ordenado 1, 0. E isso aqui, olhando lá para a medida induzida, isso aqui é 1 menos P1 vezes P2 mais P1 vezes 1 menos P2. E por fim, se o B é o conjunto que lista apenas o número 2, então a probabilidade induzida pela transformação. Então é tudo uma questão de imagem inversa. Isso aqui eu vou pegar todo o xzinho que está no meu x cortado, tal que x1 mais x2 é igual a 2. E quais são esses x que estão lá? O x1 precisa ser necessariamente igual a 1 e o x2 precisa ser necessariamente igual a 1, senão não dá certo. Essa aqui é a probabilidade do x desse conjunto. E olhando lá, então fica P1 vezes P2. Basta substituir o x1 por 1 e o x2 por 1 nessa fórmula. Então esse aqui vai zerar aqui o expoente. Então 1 menos P1 elevado a 0 vezes 1 menos P2 elevado a 0. Isso dá 1. Sobra apenas P1 elevado a 1 vezes P2 elevado a 1. Para qualquer outro valor dá 0. Portanto, eu posso escrever isso aqui de maneira genérica. Só subir um pouco para dar espaço. Isso aí, portanto, a probabilidade de x1 mais x2, que esse aqui é o T composição x vetor, a probabilidade do x1 mais x2 pertencer a B vai ser igual a P1 vezes P2, vou colocar esse primeiro aqui, vezes a indicadora de 2 no conjunto B, mais 1 menos P1
vezes P2 mais P1 vezes 1 menos P2, isso aí vezes a indicadora do 1, né? Indicadora do 1 estar no B. Porque essa probabilidade aqui é se o B for, ele listar apenas o número 1. Se ele listar apenas o número 1, então a probabilidade do T com posição X ser igual a 1 é essa soma. Mas, por fim, o primeiro lá, que é 1 menos P1, vezes 1 menos P2, vezes a indicadora do zero no conjunto B. Por quê? Porque nós calculamos quando o B é exatamente o conjunto que lista zero, é o produto dessas probabilidades. Então essa aqui é a medida induzida, pessoal, pela transformação. E eu queria que vocês percebessem o seguinte agora. O que acontece quando P1 é igual a P2? Olha que interessante. Se P1 for igual a P2, igualzinho a um P, por exemplo, certo? Então, x1 mais x2 tem uma distribuição binomial com n igual a 2 e a probabilidade de sucesso P. Basta você substituir aqui, vai ficar P1 vai substituir por P, o P2 vai substituir por P, então vai ficar P ao quadrado aqui. Aqui vai ficar 1 menos P vezes P mais 1 menos P vezes P, então vai ficar 2 vezes 1 menos P, mais 1 menos P ao quadrado. Tá? Isso aqui dá exatamente a função de probabilidade de uma binomial com n igual a 2. Então é isso que é o interessante aqui dessa resolução. Vou passar para mais uma folha. Então o próximo exemplo, eu vou escrever um teorema aqui só para deixar claro, porque isso aqui é um teorema, certo? E diz o seguinte, ó, se x1 segue uma distribuição de Bernoulli P e x2 segue uma distribuição de Bernoulli P são independentes, obviamente o P está entre 0 e 1 aqui, então x1 mais x2 tem uma distribuição binomial com n igual a 2 e probabilidade de sucesso P. Obviamente o P está entre 0 e 1, senão a sua função de probabilidade não vai estar bem definida. E eu acabei de provar esse teorema na página anterior. Então vamos para um novo exemplo agora. Variável aleatória contínua. Seja x uma variável aleatória uniforme AB. Eu vou deixar fechado no A, fechado no B. O A maior do que zero, vou pegar o A maior do que zero, poderia ser menor do que zero, mas aqui só para facilitar a nossa discussão, vou pegar maior do que zero. A positivo, B maior do que A, lembrando que a função densidade do x é 1 sobre B menos A vezes a indicadora de A a B. Tá? Então imagine que você tem essa variável aleatória, eu vou definir uma transformação, agora eu já vou fazer no domínio, para não ter problema e não ficar fazendo ressalva, tá? Então, considere um T cujo domínio é AB contra domínio real, tal que T de x é igual a raiz quadrada de x. Encontre a medida induzida da nossa transformação. Então a solução aqui vai ser, por definição, a probabilidade de ter composição x de um conjunto B qualquer é igual à probabilidade, usando a medida induzida por x, de t a menos 1 de B. Vai ser sempre isso. Ora, mas eu já tenho a densidade, x é uniforme, essa aqui é a medida induzida por x. Então, como é que é a medida induzida por x? Isso aí eu posso escrever como a integral de a B,
Vocês lembram disso? Ou eu posso fazer a integral de menos infinito a mais infinito. Posso fazer assim, a integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre b menos a vezes a indicadora de x de a a b. Então essa aqui é a nossa função densidade de x, estou colocando aqui. Eu já poderia ter colocado aqui nos limites, né, de integração o a e o b. Vezes a indicadora de x no conjunto aqui, né? Qual é o conjunto que eu estou calculando a probabilidade? Nesse conjunto aqui, então vai ficar t a menos 1 de b. dx. Então aqui esse limite de integração eu já vou calcular aqui, então vai ficar integral de a a b de 1 sobre b menos a, indicadora de x t a menos 1 de b dx. E agora, pessoal, como que eu resolvo isso? Eu posso deixar assim? Será que eu posso deixar assim? Eu quero uma forma fechada, certo? Será que tem como resolver isso? Olha a estratégia que eu vou usar. Eu vou tentar encontrar a função acumulada. Seja b a semirreta de menos infinito a um valor t. Fechado em t. E eu vou agora encontrar a acumulada dessa t composição x. Primeiro vamos encontrar a acumulada. A f de t composição x. No ponto t. Quem é esse cara aqui? Ó? Por definição, é a p de t composição x nesse conjunto bzinho aí, que é, na verdade, essa semirreta. E agora isso aqui, pessoal, eu já tenho a fórmula. Ó. P, a medida induzida por t composição x, eu tenho que calcular isso. Isso, na verdade, então, é integral de a b de 1 sobre b menos a. Já poderia tirar isso da integral, porque não depende de x. Indicador de x no conjunto t a menos 1 de menos infinito a t dx. Note que eu preciso explicitar esse t a menos 1. Vamos ver como é que ele fica. Então, t a menos 1 de menos infinito a t, isso aqui é todo x pertencente a AB. Lembrando que o domínio de t agora é AB, lembram, né? Para os quais t de x é menor ou igual a t. Menor ou igual porque está fechado ali. Só que quem que é o t de x? T de x é raiz quadrada de x menor ou igual a t. O que acontece? Veja bem, ó, eu vou pegar todo x entre a e b, para os quais raiz quadrada de x é menor ou igual a t. O que acontece se o t for menor do que raiz quadrada de a? Eu não botei nenhum x lá, né? É vazio, perfeito? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou abrir aqui uma chaves e eu quero que vocês notem o seguinte. Então, isso aqui vai ser vazio sempre que o t for menor do que raiz quadrada de a. Não tenho nenhum x lá que satisfaça isso, perfeito? Agora, se o t estiver entre raiz quadrada a e raiz quadrada de b, é todo x pertencente a AB, tais que o raiz quadrada x é menor ou igual a t. Isso aqui é se o t estiver entre raiz quadrada a maior ou igual e menor ou igual a raiz quadrada b. E isso aqui vai dar o nosso AB, porque vai dar sempre, para todo x isso aqui vai ser verdade, se o t for maior do que raiz quadrada b. Maior ou igual a raiz quadrada b. Não sei se vocês concordam comigo. Eu vou tirar a igualdade desse lado aqui, mas dá exatamente a mesma coisa, tá? Então, para todo t maior do que raiz quadrada b, todo x satisfaz isso. Então, eu não tenho restrição nenhuma, a restrição é inócua. Então, eu já resolvi t a menos 1 desses para cada um dos t's. Então, eu tenho t no real e eu já sei quanto é que vale o t a menos 1. Vocês concordam que é integral? Quando eu substituir o t a menos 1 pelo vazio aqui nessa indicadora, vai dar zero essa integral. Perfeito? Eu vou só dar mais um passo aqui para vocês entenderem. Então, o primeiro termo continua sendo vazio.
se o t é menor do que raiz quadrada a. E agora isso aqui, pessoal, nada mais é do que intervalo a t ao quadrado. Isso aqui é verdade sempre que o t estiver entre raiz quadrada a e for estritamente menor do que raiz quadrada b. E ele vai ser o intervalo fechado AB para qualquer t maior ou igual a raiz quadrada b. Então, uma vez que você entendeu como é que se calcula a imagem inversa, agora eu só preciso substituir aqui esse t menos 1 aqui pelo vazio, quando t for menor do que raiz quadrada a, por esse intervalo, quando t estiver entre menos raiz quadrada a e raiz quadrada b, e pelo intervalo de a a b se o t for maior do que raiz quadrada b. Isso aí implica, portanto, que a nossa função acumulada no ponto t vai ser igual a zero. E quando eu colocar o indicador lá vai dar zero a integral, certo? Sempre que o t for menor do que raiz de a. Isso aqui vai dar a integral de a t ao quadrado de 1 sobre b menos a dx, sempre que o t estiver entre raiz quadrada a e raiz quadrada b. E aí vai dar a integral de a até b, que vai dar exatamente 1, sempre que o t for maior ou igual a raiz quadrada b. Então vamos resolver essa integral aí. Dá zero. Aqui vai ficar t ao quadrado menos a, dividido por b menos a, e aqui vai continuar sendo 1. Então vai ser zero se o t for menor do que raiz de a. Vai ser essa quantidade se o t estiver entre raiz quadrada de a e raiz quadrada de b. E vai ser 1 se o t for maior ou igual a raiz quadrada b. Então olha que interessante, pessoal. Essa aqui, eu consigo derivar essa função e a derivada dessa função dá exatamente a derivada disso em relação a t. Isso aqui é exatamente 2t dividido por b menos a, vezes a indicadora de t no intervalo raiz quadrada a, raiz quadrada b, fechado em b, fechado em a. Vocês concordam, pessoal? Deriva isso aqui, ó. Quando o t for menor do que raiz quadrada de a derivada de zero é zero. Então essa indicadora está dizendo, sempre que o t for menor do que raiz quadrada de a vai dar zero, perfeito. Quando for maior ou igual a raiz quadrada de b dá 1, a derivada de 1 é zero. Portanto, dá zero também quando o t é maior do que raiz quadrada de b. Então essa indicadora está dizendo onde é que vai dar zero a integral, a derivada. E no meio, quando o t estiver entre raiz quadrada de a e raiz quadrada de b, a derivada disso aqui vai ficar 2 vezes t, menos a vai embora, né? E dividido por b menos a. Exatamente o que tem aqui. Se você for integrar isso aqui, você recai nessa função de distribuição acumulada, ou seja, essa f aqui, ela é absolutamente contínua. Isso aqui implica que a nossa f é absolutamente contínua. Então essa aqui pode ser vista como a densidade. A densidade da composição Tx no pontinho T, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Vamos ver se isso aqui está certo, pessoal? Para isso aqui estar certo, a integral disso tem que dar exatamente 1. O t está entre raiz quadrada a e raiz quadrada b. Então notem, ó, que a integral disso aqui, vou fazer uma observação, a integral de raiz quadrada a até raiz quadrada b, dessa função densidade aí, dessa função, ela é igual a, vai ficar t ao quadrado dividido por 2, vai ficar t ao quadrado dividido por 2, o 2 vai embora com 2, b menos a, isso variando de raiz quadrada a raiz quadrada b. Então, substituindo isso, vai ficar raiz quadrada b ao quadrado da b, menos a dividido por b menos a, que dá exatamente 1. Ou seja,
Eu só estou verificando para ver se eu fiz as contas corretamente. Essa f aqui é a função densidade da nossa transformação. Portanto, a medida induzida ela pode ser escrita como a integral de raiz quadrada de a raiz quadrada b vezes 2t de b menos a, indicador de t no conjunto B, dt. Então isso aqui vale para qualquer B boreliano. É boreliano real mesmo. Então essa é a medida induzida pela composição. Quem que é a composição aqui então? A composição de t com x nada mais é esse t de x aqui, ele é igual a x, raiz quadrada de x. Alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Esse b específico é um b específico apenas para calcular a função de distribuição acumulada, tá? Então aqui, ó, esse b que está aqui já é um b genérico, não é o mesmo b. Eu posso colocar isso aqui para qualquer a, eu posso colocar um a aqui qualquer. Aquele lá em cima eu fiz apenas para encontrar a função de distribuição acumulada, você entendeu ou não? Vamos para mais um exemplo. Então, ó, sejam x1 agora com uma variável de Poisson, e vou colocar a Poisson lambda, e x2 uma segunda variável aleatória de Poisson lambda, lambda maior do que zero. Então sejam variáveis aleatórias independentes. Ou seja, x1 e x2 estão no mesmo espaço e elas satisfazem a condição de independência. Então eu consigo a função de probabilidade conjunta de x1 e x2 aplicando a definição de independência. Perfeito? Eu quero agora uma transformação, eu quero encontrar a função de probabilidade de uma transformação. Essa transformação aqui, ó, considere t, que vai do x cortado, e já eu defino o x cortado, no R, tal que x cortado, ele é o conjunto 0, 1, 2 e assim por diante, ao quadrado, e t de x1, x2 é igual a x1 mais x2. Eu quero que vocês encontrem a probabilidade induzida de t composição x vetor, em que o x vetor é a concatenação de x1, x2. Então vamos para a solução. Vou calcular já por independência, eu já vou mostrar qual é a medida de probabilidade induzida por x, tá? Já sabemos que, como x1 e x2 são independentes, a probabilidade de x1 ser igual a um x1 minúsculo e x2 ser igual a um x2 minúsculo, isso aqui é igual ao produto das probabilidades. E eu já sei que o x1 tem distribuição de Poisson e o x2 também, então já vou colocar isso aqui. Como que é a função de probabilidade de Poisson? É exponencial menos lambda vezes lambda elevado a x1 dividido por x1 fatorial vezes a indicadora de x1 no conjunto 0, 1, 2 e assim por diante. Vezes agora essa função de probabilidade que é exponencial de menos lambda, vezes lambda elevado a x2, dividido por x2 fatorial, vezes a indicadora de x2 no conjunto 0, 1, 2 e assim por diante. Então aqui, pessoal, eu já tenho a função de probabilidade conjunta. Esse aqui é o meu x-til, né? Esse aqui é a probabilidade induzida por x-til no conjunto que tem apenas um par ordenado, x1, x2. E eu consegui isso aqui porque eu sei que x1 e x2 são independentes, então é o produto das marginais. Olha que interessante aqui, aqui eu já consigo escrever ele de algum jeito, ó, exponencial de menos lambda vezes exponencial de menos lambda. Esse aqui é exponencial de menos 2 lambda. Lambda elevado a x1 vezes lambda elevado a x2. Esse aqui é a lambda elevado a x1 mais x2. E aí dividido por x1 fatorial, x2 fatorial, vezes essa indicadora aí,
eu posso escrever desse jeito ou eu posso escrever também desse outro jeito, parzinho ordenado, x1, x2, no nosso x cortado. Se eu quiser, eu posso escrever desse jeito, porque o x cortado é exatamente isso. É o 0, 1, 2, o conjunto 0, 1, 2, assim por diante, produto cartesiano com ele mesmo. Então esse parzinho ordenado está dentro desse nosso x cortado. Então isso é o que nós já sabemos por independência e porque x1 e x2 têm distribuições de Poisson e lambda maior do que zero. Note que t de x cortado, a imagem de t, que conjunto é a imagem de t? É o 0, é o 1, porque é x1 mais x2. Quando é 0 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 1. E assim por diante, né? Eu sei que esse aqui é o conjunto, é a imagem da nossa t. Então eu só preciso me preocupar com valores aqui dentro dessa imagem. Além disso, e exatamente por isso, se eu for pegar t a menos 1 de um t qualquer, isso aqui é sempre vazio se o t está fora disso, né? Se o t não pertence ao zero, se ele não pertence à sua imagem, né? Isso aqui é trivial por teoria de funções. Vai ser sempre vazio. Tá bom, então, se for vazio, eu quero só que vocês percebam agora o seguinte. Então, por definição, vou iniciar agora a definição. A probabilidade de t composição x vetor, isso aí eu vou calcular a probabilidade dele ser igual a um tzinho. Isso aí é a probabilidade induzida por x de t a menos 1 desse tzinho para t pertencente a esse conjunto aí, 0, 1, 2 e assim por diante. Por que eu posso fazer isso aqui, pessoal? Porque eu sei que a imagem da função t é esse próprio conjunto. Então eu só preciso calcular os t's para esse conjunto. Caso contrário, se o t não estiver ali, essa probabilidade é vazia. Então olha só que interessante. Eu sei quem que é a probabilidade do x til. Já sei, fui definido aqui em cima. Eu vou usar isso aí para calcular a medida induzida pela nossa transformação. Então vamos lá. Isso aí é igual. Vocês lembram, pessoal? Isso aqui está fazendo o papel de um conjunto qualquer A, né? Como é que eu calculo a probabilidade do x estar em A? Isso aqui é a soma para todo xzinho til pertencente ao nosso x cortado, da probabilidade de x1 ser igual a x1 minúsculo, x2 ser igual a um x2 minúsculo, vezes a indicadora de x1, x2 estar no conjunto A, ou seja, nesse t a menos 1 de t. Aqui eu posso multiplicar pela indicadora de t no conjunto 0, 1 e assim por diante. Por quê? Porque se o t não estiver nesse conjunto, essa probabilidade é 0. Vocês concordam? Se ele estiver nesse conjunto, essa indicadora dá 1, então é irrelevante. Eu posso multiplicar pela indicadora já para calcular isso para qualquer t, não só para os t's que estão aqui nesse conjunto 0, 1, 2, mas para qualquer outro t. Então agora, o que eu vou notar? Eu vou simplesmente substituir agora essa soma por uma soma dupla. Essa soma aqui nada mais é porque esse x til minúsculo ele está correndo dentro de x cortado. E o x cortado ele é o produto cartesiano desse conjunto, certo? Então eu tenho um parzinho ordenado correndo lá dentro. Isso aí é equivalente a dizer soma de x1 variando de 0 a mais infinito, pertencente aqui àquele conjunto 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui é o x2. Antes disso, deixa eu fazer aqui, vai, para não ficar muito confuso. Deixa eu escrever para vocês entenderem bem. Então esse aqui é x1, é o parzinho x1, x2, pertencente ao x cortado. Agora essa probabilidade aqui é o produto das duas. Já vou colocar o que ela significa. É exponencial de menos 2 lambda vezes lambda elevado a x1 mais x2 dividido por x1 fatorial, x2 fatorial, vezes a indicadora de x1, x2, t a menos 1 no ponto t,
vezes a indicadora de t. Vejam, pessoal, só como eu estou tentando generalizar a resposta. Vocês poderiam simplesmente retirar essa indicadora e falar o seguinte, ó, só para t pertencente a esse conjunto isso aqui é válido, mas para t diferente é zero. Então eu já estou tentando fazer de uma maneira genérica. Essa somatória aqui é uma somatória dupla, na verdade, né? O x1 ele está correndo, ele pode variar de 0, 1, 2, 3 e assim por diante, e o x2 também pode variar de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então esse aqui, na verdade, é uma soma dupla. O x1 de 0 a mais infinito, e aqui o x2 de 0 a mais infinito também. Esse exponencial já não depende mais de x1 e x2, então a gente já podia tirar do somatório, mas eu vou deixar aí por enquanto. Vamos por passos aqui. Esse aqui é a indicadora de x1, x2, no conjunto t a menos 1, no ponto t. O problema todo é sempre calcular essa imagem inversa. Notem que essa indicadora de t também já posso tirar aqui do somatório, porque não depende de x1 e x2. Então, antes de fazer qualquer coisa aqui, eu quero que vocês notem o seguinte. Vamos verificar quem que é esse t a menos 1. Note que t a menos 1 no ponto t, isso aqui por definição é todo x1, x2 pertencente àquele conjunto x cortado, que é o 0, 1, 2, produto cartesiano 0, 1, 2, tal que x1 mais x2 é igual a t. Esse tzinho aqui é o mesmo tzinho que está aqui. É fixo, certo? T igual a 0, eu tenho um conjunto. T igual a 1, tenho outro conjunto e assim por diante. Notem que eu posso escrever isso aqui de várias formas. Eu posso escrever isso dessa outra forma também. O x1 eu posso escrever desse jeito. x1 é igual a t menos x2. Ou poderia fixar o x2 aqui e colocar x2 é igual a t menos x1. Dá na mesma. É o mesmo conjunto. Mas o que é mais interessante aqui, que dentro dessa indicadora eu estou só pegando x1 e x2 que estão dentro dessa indicadora, perfeito? Eles precisam estar dentro desse conjunto t a menos 1. Qual é a característica de x1 e x2 aqui? A soma dos dois precisa dar t. Então eu posso substituir tudo que tiver x1 mais x2, eu posso substituir por t. Porque se ele for diferente de t, vai dar zero. A indicadora está garantindo que vai dar zero sempre que o x1 mais x2 for diferente de t. Então o x1 mais x2 tem que ser igual a t, porque senão essa indicadora dá zero. Eu posso substituir então dentro da indicadora aqui, porque está sendo multiplicada pela indicadora, eu posso substituir o x1 mais x2 por t. E eu posso substituir também o x1 por t menos x2 ou o x2 por t menos x1. Isso aqui implica, portanto, que a probabilidade de t com posição x é igual a soma. Eu já vou tirar então aqui o exponencial. Como não depende do x1, x2, esse cara pode sair. Essa indicadora também pode sair, indicadora de t. Agora eu tenho então lambda elevado a t, porque x1 mais x2 precisa ser igual a t, dividido por x1 fatorial, e eu vou substituir o x2 por t menos x1, vezes a indicadora de x1, x2, nesse t a menos 1, no pontinho t. Perfeito. Então agora tem alguns passos aqui, pessoal. Eu vou tirar esse t, esse lambda t da soma. E eu quero que vocês percebam que aqui é somatório em x2, tá vendo? O x2 que está variando. O x1 não depende de x2 aqui, ó. Nesse caso não depende mais. E aqui tem t menos x1, já não depende de x2. Então eu posso tirar da soma também. Então vamos reescrever isso. Vai ficar exponencial de menos 2 lambda. Vezes esse lambda t sai do somatório, porque não depende mais de x1 e x2. Vezes a indicadora de t. No conjunto 0, 1, 2 e assim por diante. Agora fica a soma de x1 igual a 0 a mais infinito. Então agora vem o seguinte, eu vou tirar tudo que tem x1 aqui, vai ficar 1 sobre x1 fatorial, t menos x1 fatorial. Agora a soma está sendo aplicada nessa indicadora, indicadora de x1, x2, x2 igual a 0 até mais infinito, perfeito? Porque aqui já não depende mais de x2, estou tirando ele da somatória sem problema algum. E o que vai importar para a gente é esse conjunto t a menos 1. Eu vou escrever ele t a menos 1 e aí eu vou trabalhar esse cara aqui mais embaixo, tá?
Então eu quero que vocês observem o seguinte, ó. A indicadora de x1, x2 no conjunto T é menos 1 de T é equivalente isso aí à indicadora de x1 variando no 0, 1 independentemente, vezes aí o x2 ele fica restrito. O x2 ele só pode ser um valor. Ele tem que ser necessariamente T menos x1. Essa indicadora aqui, ela é exatamente igual a essa. Deixa eu escrever algo aqui no meio para ficar mais evidente. Então essa indicadora aqui ela está sendo aplicada nesse conjunto, é todo x1, x2, pertencente ao x cortado, tal que x1 mais x2 igual a t. Então o x1 ele pode variar livremente, só que daí o x2 fica restrito, certo? Se você quiser, você pode fazer um desenho aqui para tentar identificar bem isso aí, né? Então vamos fazer um desenho para você ver. Então quem que é o nosso x cortado? O x cortado ele é dado por esses pontos aqui. Eu vou colocar, esse aqui é o 0, aqui é 1, 2 e assim por diante. Aqui é 1, aqui é 2. Então eu vou pintar em azul, tá? 0, 0, o nosso x cortado. E aqui ele vai. Então essas bolinhas aqui fazem parte do x cortado. O que eu estou dizendo aqui, ó? x1 mais x2 é igual a t. Então o que acontece quando t é igual a 0? Esse aqui é o nosso x1 e esse aqui é o nosso x2. Quando t é igual a 0, x1 tem que ser igual a 0 e x2 tem que ser igual a 0, necessariamente. Aqui, ó. Quando o t for igual a 1, t é igual a 1, o x1 pode ser 1 e o x2 tem que ser 0, necessariamente, ou seja, esse ponto. Ou o x1 0 e o x2 1, ou seja, quando o t igual a 1 tem que ser isso, quando o t igual a 2 tem que ser esses pontos, quando o t igual a 3 são esses pontos e assim por diante. t igual a 4 são esses pontos. E é justamente isso, ó. O x1 ele pode variar livremente, mas uma vez que o x1 é 1, o x2 tem que ser necessariamente t menos x1. Então essa indicadora ela pode ser escrita também como produto de duas indicadoras, fazendo o x1 variar livremente e o x2 depender do x1. Elas são equivalentes. Então, se elas são equivalentes, eu posso substituir, vou substituir esse aqui por essa ali. Então, vamos lá. Isso implica que a probabilidade de t com posição x no ponto T. Então, agora eu vou substituir esse cara aqui pelo que ele vale, que é isso aqui. Então, é indicador de x1, então aqui vai ficar indicador de x1 no conjunto que lista 0, 1, 2 e assim por diante, vezes a indicadora de x2, que é exatamente igual a t menos x1. Perfeito. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar essa soma. Essa soma é importante para a gente. Então a soma da indicadora de x2 de t menos x1 para x2 variando de 0 a mais infinito. Olha o que é isso aqui, pessoal. Vou só substituir, tá? Quando o x2 é 0, então vai ficar 0 no ponto t menos x1. Mais, quando é igual a 1, no ponto t menos x1. Mais e assim por diante, certo? É isso que está fazendo. Então, mas essa indicadora aqui, eu posso passar o 0 para um lado somando e posso passar o x1 para o outro lado. Esse aqui é equivalente à indicadora de x1 no ponto t. Certo ou não? Ó, o x1 tem que ser t, senão essa indicadora aqui não vai dar 1. E essa aqui é equivalente a você falar o seguinte, que essa aqui é a indicadora do x1 no ponto t menos 1. Se o x1 for diferente de t menos 1, isso aqui não dá certo. E assim por diante, a indicadora de x1 no ponto t menos 2. Então aqui vocês vão perceber que vai a mais infinito, certo? Vai chegar uma hora que vai ficar o seguinte, ó, x1 no ponto t menos t. Então veja bem, ó, t menos 0, t menos 1, t menos 2 e assim vai. Vai chegar uma hora que ele vai chegar no t menos t. E aí ele vai começar a ficar negativo. Ó, indicador de x1 vai t menos t dá 0 no menos 1. E assim por diante. Menos 2, menos 3, agora vai decrescendo. O que acontece quando você multiplica isso por uma indicadora de x1? Ó?
Esses termos vão todos para zeros, concorda? Isso aqui, portanto, acontece C e somente C. A indicadora de x1 de 0, 1, 2, 3 e assim por diante, multiplicado por essa soma, isso aí é igual, veja bem, ó, é uma indicadora, então eu estou pegando todos os x1s que são positivos. A partir daqui ele começa a ficar negativo, então quando eu multiplico pela indicadora vai dar zero, porque eu tenho uma contradição, eu tenho uma indicadora precisa estar em A e a outra precisa estar em A complementar, vai dar sempre zero, certo? Então isso aí vai ficar, ó, indicador de x1 no ponto T, mais a indicadora de x1 no ponto T menos 1, mais 3 pontinhos até chegar nesse último aqui, que é a indicadora do x1 no zero. O resto dá exatamente mais alguma coisa que é zero aqui, certo? Porque eu estou multiplicando por uma indicadora que dá uma inconsistência. Vou subir um pouco porque eu preciso finalizar essa parte aqui, nessa folha. Portanto, olha que interessante, é x1 no ponto 0, mais x1 no ponto 1, mais indicadora de x1 no ponto 2 e assim por diante. Ou seja, isso nada mais é do que, você pode pegar agora todo mundo, a indicadora de x1 no ponto 0, no ponto 1, 2, 3, até o ponto T. Olha o malabarismo para chegar nisso, pessoal. Essa soma multiplicada pela indicadora de x1 nada mais é do que a indicadora de x1 no conjunto 1, 0, 1, 2 até T. Portanto, a probabilidade, a medida induzida por T com posição x no ponto T, isso aí vai ser exponencial de menos 2 lambda vezes lambda elevado a T, não tem dividido ainda, indicador de T no conjunto 0, 1 e assim por diante, vezes a soma para x1 igual a 0 até mais infinito, 1 sobre x1 fatorial, vezes T menos x1 fatorial, T menos x1 fatorial, vezes a indicadora de x1 no conjunto 0, 1 e assim por diante até o T. Isso aqui vai dar sempre 1, sempre que o x1 estiver variando nesse conjunto. Só que se você pegar um x1 maior do que T, vai dar 0. Então essa soma, eu posso remover essa indicadora desde que essa soma vá de 0 até T. Então vai ficar exponencial de menos 2 lambda. Veja como é essencial fazer essa análise das indicadoras. Então agora essa soma, em vez de ir até mais infinito, ela vai simplesmente até T. De 0 a T, porque senão ele zera, não é isso? Ainda falta um detalhe aqui para terminar, pessoal. Aqui está me lembrando de alguma coisa, está faltando um termo, está faltando t fatorial aqui em cima. Se eu conseguir multiplicar e dividir por t fatorial, essa soma vai ser a soma dos coeficientes de um binômio de Newton. Então eu vou fazer isso, eu vou multiplicar por t fatorial em cima e dividir por t fatorial embaixo. Então esse fatorial que está sobrando eu vou tirar, então vai ficar, isso aqui vai ser igual a exponencial de menos 2 lambda vezes lambda elevado a t dividido por t fatorial. T fatorial já apareceu. Indicador de t, de 0, 1, assim por diante, vezes a soma de t fatorial. Então isso aqui é t, combinação de t x1 a x1. Para x1 variando de 0 a t. Olha aqui isso aqui, pessoal. Isso aqui é exatamente 2 elevado a t. Porque 2 elevado a t é 1 mais 1 elevado a t. E aí eu aplico o binômio de Newton aqui. Ó. Esse aqui é a soma. Esse aqui está fazendo o papel do A e esse aqui está fazendo o papel do B. Então é a soma para x variando de 0 a t, de tx a x. Pode ser x1 aqui, não tem problema. Tá? É o indexador da soma, não tem problema nenhum. Que vai ficar 1 elevado a x vezes 1 elevado a t menos x. 1 elevado a qualquer coisa é 1, então dá exatamente 2 elevado a t. Portanto, o nosso final é isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui vai dar exponencial de menos 2 lambda vezes lambda elevado a t vezes 2 elevado a t dividido por t fatorial, indicador de t em 0, 1, 2 e assim por diante. Essa aqui, pessoal, é a função de probabilidade de uma Poisson. Só finalizar para vocês entenderem. É exponencial de menos 2 lambda vezes 2 lambda elevado a t, dividido por t fatorial, vezes a indicadora de t, 0, 1, 2.
Então, quem que é o t composição x vetor? Isso aqui nada mais é do que x1 mais x2. Então, x1 mais x2 tem uma distribuição, ou x1 mais x2 é uma variável de Poisson, com um parâmetro agora 2 lambda. Claro, o lambda maior que zero. Então eu posso criar um teorema agora e a prova está dada acima. E o teorema é o seguinte: se x1 tem uma distribuição de Poisson, ou se x1 é uma variável de Poisson lambda, e x2 também é uma variável de Poisson lambda, ambos independentes, lambda maior que zero, são independentes, então x1 mais x2, que é a nossa composição, também é uma variável de Poisson 2 lambda. A prova foi dada lá em cima. Alguma dúvida, pessoal? Tem outras formas de mostrar isso aí, tá? Lá no futuro, quando eu for definir para vocês função geradora de momentos, é fácil de mostrar que se você tem uma x1 Poisson e x2 Poisson independentes, então pela função geradora de momentos ou pela função característica, você consegue mostrar que a soma tem uma distribuição em Poisson. Tá? Mas aqui eu fiz para vocês com transformação de variável, que é o modo mais difícil. Aí tem que fazer um estudo das indicadoras aí nos lugares corretos, perceber que certas coisas se reduzem. Eu recomendo que vocês tentem fazer isso aí agora para binomial. Tá? Imagina que x1 tem distribuição binomial P e x2 NP, e o x2 tem uma distribuição binomial NP também, com P maior que 0 e menor que 1. Ambas as variáveis são independentes e eu quero que você encontre a distribuição de x1 mais x2. Ou seja, aí você vai definir uma t de x1 x2 é x1 mais x2 e você quer a composição de t com o vetor aleatório x, que é a concatenação de x1 com x2. Então eu recomendo que vocês façam isso aí seguindo passo a passo mesmo, porque tem a ver com imagem inversa, né? Tem a ver com as indicadoras, aí você precisa manipular as indicadoras, tem que perceber que certas coisas se reduzem a outras. Não é fácil. Eu acho que essa aula de transformações é uma das mais difíceis. Então na próxima aula eu vou falar sobre transformações de variáveis aleatórias contínuas, e T vai ser uma transformação monótona, admitindo inversa, e a inversa, se ela for diferenciável, aí a gente consegue uma fórmula fechada para a transformação T composição X. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pessoal, ligue o microfone, que eu vou finalizar a aula agora, tá?